medo de estar enlouquecendo, sensação de estar fora da realidade, desconectado no mundo real, uma sensação de estar fora do corpo. Oi pessoal, eu sou a Gabi e eu tô gravando esse vídeo para contar a minha experiência com o transtorno da ansiedade e mais em específico com o sintoma da despersonalização. Bom, quando eu estava assim no auge dos sintomas mais fortes da ansiedade, que me bateu o desespero, eu procurei a internet para tentar encontrar alguma resposta para o que eu estava sentindo. Então hoje eu tô gravando esse vídeo para talvez poder ajudar alguém que também esteja procurando, para de alguma forma poder tranquilizar. E assim como eu, naquele momento, entendi e vi que eu não era a única pessoa, para que talvez eu possa confortar alguém sabendo que não é a única pessoa, que tem muita gente sofrendo assim como você. E espero que eu possa ajudar com isso. Despersonalização, pra mim, foi assim o pior sintoma. Conviver com ansiedade hoje em dia, pra mim, é tranquilo. É medicada, com terapia, enfim, vivo normalmente. E eu acho que já vivia antes, né? Eu acredito que eu sempre tive um pezinho ali na ansiedade. Mas o sintoma da despersonalização me tirou do eixo. Quais são os sintomas da despersonalização? Não se reconhecer ao olhar no espelho, sentir-se separado do próprio corpo, sentir-se como um observador do ambiente, sentir-se sem controle do que você faz ou que diz, sentir-se entorpecido física e emocionalmente. Eu tive todos esses sintomas. Quais são as causas da despersonalização? Estresse grave, cansaço extremo, uso de entorpecentes ou drogas, privação de sono, depressão e ansiedade. Mas há tratamento, tem várias opções. Pode ser por médico psiquiatra, que eu acredito que seja o mais fácil, mais rápido de resolver. Ou com psicólogo também é possível. Até quando eu passei no psicólogo, ele falou que a gente tinha duas alternativas. Eu podia seguir com ele, que a gente ia velejando devagar, mas ia resolver. Ou a gente podia ir pro psiquiatra, que ia encurtar meu caminho. E no momento eu achei que eu precisava ir no psiquiatra. Enfim, você pode procurar ajuda psiquiátrica, com psicólogo também, fazendo psicoterapia, talvez medicamentos, se o psiquiatra te passar. Algumas pessoas elas conseguem se recuperar sem ter essa intervenção, porque às vezes acaba esse ciclo de estresse, né? Às vezes é um trabalho que não estava fazendo bem e ao sair desse ambiente parece que a doença, o sintoma some junto. E existem técnicas também que previnem isso, ou então quando você está numa crise você pode utilizar essas técnicas, como pegar um gelo, colocar o gelo na mão para você sentir o gelo, você sentir as coisas, ter as sensações no ambiente, né? Um beliscão, se beliscar para você sentir que você está ali, sim. Ouvir uma música bem alta que desperte vontade de cantar, alguma coisa assim para você interagir com você mesmo, entende? E o mais importante é você quebrar essa sensação. Então, eu tô sentindo isso, precisa de alguma forma você quebrar essa sensação. Então, assim, são meios de resolver esse sintoma, né? É possível sim. E essa questão do beliscão, eu até vou dar um depoimento. Desde que eu sou criança, sei lá, em torno de uns 7 anos de idade, eu já sentia isso, eu não sabia o que era, né? Eu sentia que eu tava fora do meu corpo, que eu tava observando o ambiente. Principalmente quando tinha festa, lugares muito agitados, com muitas pessoas, barulho muito alto. E eu lembro que eu sempre pegava a minha prima, que tava sempre comigo, e falava, me belisca, deixa eu te beliscar, porque eu acho que eu não tô aqui. Gente, que loucura, né? Uma menina de 7 anos falando isso, sei lá, nem sei se alguém acreditava, mas eu lembro muito disso, que eu queria beliscar ela e eu queria que ela me beliscasse pra eu sentir que eu estava ali. Bom, daí, com o decorrer do tempo, isso não passou. E eu fui ficando um pouco mais velha, minha mãe percebeu que não tava legal, que era estranho, então acho que com uns 10 anos ela me levou nos médicos, fiz vários exames, e o ponto, assim, principal era de labirintite. Então foram feitos vários exames pra ver se eu tinha labirintite, né, porque essa sensação de tontura, de não tô aqui, e enfim, foi feito todos os exames e tava tudo bem com a minha cabeça, não tinha labirintite. E por outro lado, eu sempre tive a crença religiosa, né? A gente não frequentava nenhuma igreja naquela época, mas eu tinha um vizinho que era um senhorzinho espírita. E ele fazia aquele benzimento, sabe? Um benzimento antigo que era muito bom. Hoje em dia parece que a gente nem vê mais. E aquilo me aliviava. Eu não sei se aquilo tirava a ansiedade de mim, eu não sei se aquilo fazia bem pra mim, mas aquilo aliviava muito. E aí começou a ficar assim, longos períodos, sabe? Um bom tempo sem sofrer mais esses sintomas. Bom, então eu fiquei aproximadamente uns mais de 10 anos sem sentir isso. Esporadicamente sentia, tá? Mas nada que me incomodasse. Por exemplo, se eu estivesse num show, hoje eu consigo enxergar que isso era ansiedade, mas na época não. Mas
num show, um lugar muito movimentado, me dava esse desespero, essa sensação de que eu não tava ali, mas não me incomodava a ponto de precisar de ajuda nem nada. Até que em 2021 ocorreu a separação dos meus pais. E foi bem na época da Covid, né? A minha mãe saiu de casa, ficou eu, meu pai e meu irmão morando juntos. E começou a ser uma vida nova, né? Bem no auge da Covid. Bom, logo, sei lá, acho que um mês depois que minha mãe saiu de casa, minha mãe sempre foi meu grande apoio, assim, a única pessoa que eu me abria dentro de casa, que eu conversava bem. Então, um mês depois a gente teve Covid, eu e meu irmão. Meu pai, ele tem muitos problemas cardíacos e pulmonar, então ele saiu de casa. Ele ficou um período fora pra não pegar da gente. E foi um estresse muito grande, assim, foi um período curto com muito estresse. E por outro lado, a nossa empresa não parou de trabalhar, então eu tava trabalhando, sei lá, o triplo do que era o normal, no momento em que ninguém tava trabalhando. Então foi umas sensações muito novas, né? Obviamente, só de estar vivendo uma pandemia já era difícil para todo mundo, mas no meu caso aconteceram 3 situações de estresse muito grande, que foi a separação, foi eu ficar com meu irmão doente em casa, e o trabalho, né, que mudou demais, eu tive uma responsabilidade muito grande, e isso tudo me deu muito medo, e esse medo me deu crises de ansiedade. Essas crises, elas eram caracterizadas por tontura, taquicardia, dor no peito, eu tinha muita dor no peito, até que chegou um momento que eu comecei a perceber que não tava acontecendo nada, né? Eu mesma falava pra mim, tá, então eu vou morrer, porque todo dia a mesma coisa e não morre, então é uma crise de ansiedade. Então eu tava conseguindo entender que aquilo não era um sintoma físico, de fato, né? Eu tava conseguindo entender que eu estava com umas crises de pânico. Até então, tudo bem. Aí, quando vieram os sintomas mentais, aí eu perdi a mão total. Assim, a despersonalização acabou comigo. Na hora que eu entrei nesse ciclo de viver fora da realidade, foi o momento que eu cheguei a pensar em tirar minha vida. Porque, assim, eu me sentia um zumbi. Tudo aquilo que eu tinha que fazer, todas as minhas responsabilidades, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer as minhas tarefas do dia a dia, eu não conseguia dormir. Eu sempre dormi muito bem, assim, graças a Deus, eu sempre dormi demais. Sabe a pessoa que chega no final do dia e capota? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu colocava comida na boca, já me vinha uma ânsia, assim. Eu não conseguia ir na academia, eu tive que sair da academia. Eu comecei a faltar do trabalho, que era tudo pra mim, né? Naquele momento ainda, só a única coisa que a gente fazia era trabalhar. Então, eu fui atrás da minha mãe na casa nova dela pra mim poder estar dormindo com ela, pra gente dormir junta, porque eu tava com medo de ficar sozinha. Eu passava a noite inteira acordada, pensando que eu ia me matar, mas que eu não queria me matar, eu não queria morrer, mas eu tava com medo que eu fizesse algo contra mim mesma. Eu tinha medo de me matar sem querer, eu tinha medo de morrer. Foi, assim, a pior fase que eu já passei. E aí, então, que eu comecei a procurar esses sintomas de outro planeta na internet, porque sobre isso eu nunca tinha visto, eu nunca ouvi falar, ninguém ao meu redor estava entendendo o que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet. Por isso que hoje também eu estou gravando esse vídeo, caso alguém esteja fazendo o mesmo. Eu não conseguia acreditar que isso era real. E mesmo vendo na internet despersonalização, transtorno de ansiedade generalizada, desrealização, eu via o nome, sabe? Tinha um nome, mas eu não conseguia acreditar. Então eu comecei a procurar alternativas, eu comecei a pesquisar terapias alternativas, reflexologia, até mesmo jogo de cartas para perguntar o que eu tinha. O negócio foi tomando uma proporção assim que... Então, assim, graças a Deus que me indicou um bom terapeuta, uma boa psiquiatra, porque eu acredito que sem a intervenção dele eu poderia ter caído na mão de qualquer profissional que talvez não entendesse esses sintomas, né? Até porque quando eu comentava com amigos, com familiares, é um sintoma muito diferente do que a gente está acostumado a ver na ansiedade. Então eu agradeço a Deus por ter me indicado os profissionais, os melhores profissionais que eu poderia ter nesse momento. Bom, então esse vídeo é um voto que eu fiz com Deus, que se eu saísse daquela situação, eu iria vir aqui compartilhar a minha história.
Se tiver algum desses sintomas, procure o médico psiquiatra, procure ajuda, peça ajuda, sabe? Porque é possível o tratamento. E você pode voltar a viver bem como a gente merece, todo mundo merece viver bem e é possível. Então, procure ajuda, porque vai dar certo, você vai conseguir resolver esse problema. Espero que eu possa ter ajudado compartilhando essa minha história, porque parece que foi rápido, mas o sofrimento foi tão grande, que eu não quero que ninguém sinta isso. Então, se a gente puder encurtar esse sofrimento, vamos encurtar, vamos resolver nossos problemas, porque vai ficar tudo bem.